Opa, aqui é o Jefferson Santos, do Instituto Meu Recomeço, criador do método Meu Recomeço e também da jornada Vida Sem Drogas. Hoje eu quero trazer para você aqui, eu quero falar um assunto muito interessante. E, na verdade, são 4 passos que você, que está lutando contra as drogas, você precisa fazer esses 4 passos. Se você cumprir esses 4 passos, eu te garanto que você vai conseguir vencer esse vício e você vai conseguir ter uma vida extraordinária. Mas antes, eu preciso que você faça 2 coisas. Primeiro, se inscreva no canal e aciona o sininho, para que você seja notificado toda vez que eu postar um conteúdo aqui para você. Conteúdo esse que eu tenho certeza que vai te ajudar a trilhar uma vida completamente diferente da vida que você está acostumado a viver. Então vamos lá, bora pro conteúdo. Olha só, durante 13 anos eu fui preso, eu fui escravizado por uma droga chamada cocaína. E essa droga, cara, ela me tirou muita coisa. Ela me tirou muitos momentos felizes, ela me fez sofrer muito, muito mesmo. Até que eu entendi que eu precisava mudar alguns padrões comportamentais. Uma coisa que eu entendi foi o quê? Primeiro, eu estava vivendo um loop de hábitos, comportamentos que eram feitos diariamente, e esses comportamentos, eles se tornaram um hábito. Então esse hábito, ele se tornou em mim o quê? Um padrão automático. Onde é que dia após dia isso ia acontecendo e ia me deixando cada vez mais escravizado pela droga. Só que aí, o que acontece? Teve um dia que eu parei e eu fui refletir. Eu comecei a pensar, cara, eu preciso mudar de vida. Eu preciso sair disso. Eu estou morrendo. A minha família está morrendo. Os meus pais estão morrendo. E aí eu peguei um caderno. E o que eu fiz? Nesse caderno, eu comecei a anotar os meus comportamentos. Eu comecei a anotar tudo que eu estava fazendo. Passo a passo. Eu comecei a escrever. E quando eu fiz isso, eu entendi uma coisa muito importante. Eu comecei a entender aonde que eu estava. Qual que era o momento que eu estava vivendo. Então o primeiro passo que você precisa ter, se você quiser vencer os vícios, se você quiser parar de ter recaída, é você comprar um caderno e começar a anotar todos os seus passos, os comportamentos que você tem. Anota tudo, escreve tudo. E aí, uma vez por semana, o que eu fazia? Eu parava e eu ia refletir naquilo que eu estava fazendo. E aí eu comecei a perceber os comportamentos que eu estava tendo. E aí o que eu fiz? Eu identifiquei isso. Quando eu identifiquei isso, eu me deparei com uma situação. Falei, caraca, eu preciso de ajuda. Só que eu resisti muito. Eu resisti muito a pedir ajuda. Por quê? Por conta do ego. E o ego é a segunda coisa que você precisa vencer para você conseguir largar as drogas. Você precisa identificar esse ego. O ego, ele é uma coisa que vai impedir você todo o tempo de você conseguir largar as drogas. Por quê? O tempo todo você vai achar que você não precisa. O tempo todo você vai achar que aquilo está normal, que aquilo está muito bom. O tempo todo você vai achar que as pessoas que estão se intrometendo na sua vida. O tempo inteiro você vai achar isso. E isso é o quê? Ego. Então, a segunda coisa que eu fiz, o segundo passo, foi identificar que o meu ego estava muito alto. E esse ego não deixava eu fazer a terceira coisa, que era pedir ajuda. Cara, e eu fui escrevendo tudo no caderno. Então eu escrevi o ego. E eu escrevi todas as vezes que eu ia pedir ajuda e eu não conseguia pedir ajuda. E eu comecei a escrever também o que passava na minha cabeça quando eu ia pedir ajuda e não conseguia. E aí foi muito louco. Por quê? Porque aí eu comecei a entender os padrões comportamentais que eu estava tendo. E esses padrões, eles estavam me travando. Por quê? O meu cérebro trabalha pela minha sobrevivência. E ele trabalha no modelo de economia de energia. E quando eu quero modificar um comportamento, eu vou gastar energia. Só que até eu saber aonde eu estou, eu não tenho a consciência da realidade que eu estou vivendo. Então, quando eu comecei a escrever aquilo ali, cara, eu parei,
Eu acho que mais ou menos uns 30 dias que eu tinha escrito, eu fiquei uns 30 dias escrevendo, e eu parei e eu falei assim, nossa, olha o que eu estou fazendo com a minha vida. Eu estava pesando 45 quilos, hoje eu peso quase 70, eu peso 67. Eu sou magro. Agora imagina você e eu com 45 quilos. Cara, eu parei, eu olhei no espelho e falei assim, cara, que merda que eu estou fazendo com a minha vida? Começou a gerar consciência. E essa consciência, ela começou a me fortalecer e a me permitir pedir ajuda. Então, quando eu consegui vencer o ego, a consciência foi gerada através do que eu estava escrevendo no caderno. E aí, esses 3 primeiros passos, eles me ajudaram a conseguir pedir ajuda. E quando eu consegui pedir ajuda, foi muito louco. Por quê? Porque muitas vezes todo mundo quer te ajudar. Todo mundo quer te ajudar. Só que você, por conta do ego, você não permite. Por conta do ego, você fica patinando. E aí, quando eu fui conversar com as pessoas, muita gente queria me ajudar. Muita gente veio para me ajudar. E eu fiquei surpreso. E aí, eu esbarrei com uma outra coisa que me atrapalhou um pouco. Foi o quê? Foi aceitar a ajuda. Cara, muita gente queria me ajudar, só que eu ainda estava um pouco resistente com aquilo. Então, o que eu fiz? Eu selecionei algumas pessoas e essas pessoas começaram, então, a me ajudar. E aí, eu fiz o 4º passo, que era o quê? Eu selecionei 2 pessoas, dessas pessoas que estavam me ajudando. E eu sentei com elas e contei tudo. Tudo que passava na minha cabeça, tudo que acontecia na minha vida, tudo, passo a passo. Eu contei o que era o pensamento que vinha quando eu estava prestes a ter uma recaída. Eu contei para aquela pessoa o que eu falava para mim mesmo e qual que era a desculpa que eu dava para outras pessoas para mim justificar a recaída. O que eu contava para as outras pessoas quando eu queria fugir para ter recaída. Qual que era o comportamento, qual que eram as ações que eu tinha. As pessoas com quem eu ia buscar droga. Eu contei tudo, eu não escondi nada. E aí sabe o que aconteceu quando eu fiz isso? Eu queimei a ponte. E aí essas pessoas, que eram pessoas de confiança, que uma era a minha esposa e a outra era um grande amigo meu, que chama Rony Pereira, sou apaixonado por esse cara. E eu contei pra eles. E aí sabe o que aconteceu? Toda vez que eu começava a contar a historinha, eu levava uma ripada. A minha esposa chegava e me dava uma ripada. O Rony me ligava e me dava uma ripada. E aí sabe o que foi acontecendo? Aquilo eu fui não tendo mais portas abertas. Eu fui não tendo mais possibilidade de ficar contando historinha. E aí, toda vez que eu queria fazer uma merda, eu tinha que confrontar. Eu tinha que falar a verdade. E aí, a consciência foi sendo criada e foi sendo fortalecida na minha mentalidade. E aquilo foi me dando força. E aí eu fui vendo que eu não precisava ficar passando por aquelas vergonhas. Eu fui vendo que eu não precisava ficar vivendo aquilo dia após dia. Cara, e esses 4 passos, eles me ajudaram a superar 13 anos preso nas drogas. E hoje, ser Master Coach, ser programador neurolinguístico. Hoje, eu ajudo pessoas que, assim como eu, estão cansadas de ficar patinando, de ficar batendo na trave. Pessoas que, assim como eu, elas não acreditam na única verdade que é contada por aí. Muitas pessoas afirmam que a droga não tem cura, que você vai ter que viver com isso pro resto da vida. Se você quiser saber mais sobre isso, vai aparecer um card aqui agora que vai te direcionar para um vídeo onde é que eu expliquei o porquê que essa não é a única verdade. Então, se você está cansado de ficar achando que você é um eterno doente, é uma pessoa com um troço incurável, se inscreva no canal, acione o sininho, você vai receber muito conteúdo que vai te ajudar. Porque muita gente por aí, na verdade no Google, no YouTube, só tem esse tipo de conteúdo, dizendo que você nunca vai conseguir vencer, que você sempre vai ter que ser, que você vai, na verdade, que você vai ter que se acostumar a viver com isso, que isso é uma doença eterna. Cara,
Existe sim possibilidade de você ter uma vida extraordinária. Se você seguir os passos certos, se você ter acesso às ferramentas certas, se você ter um propósito de vida certo, você vai conseguir vencer sim. E você começa seguindo esses 4 passos que eu fiz. Esses 4 passos gera a quinta coisa, que é a consciência. A consciência, ela muda a mentalidade. Então, se você quer de fato mudar, se você quer de fato trilhar uma vida extraordinária, segue esses 4 passos, que a sua vida vai ser completamente diferente. E se você tiver gostado, deixe o seu like. Se você tiver ficado com dúvidas, deixe aí seus comentários embaixo. Se você tiver achado uma bosta esse conteúdo, deixe os comentários aí embaixo também, que eu vou responder todos os comentários. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.